é o nome do Eterno e a sua palavra, as Escrituras. Está acima de qualquer coisa nessa terra, o nome do Eterno e a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Porém, o que o maligno fez, Satanás? Ele sabe que a coisa mais importante que existe no universo é o nome do Eterno e a sua palavra. Então, ele veio para poder deturbar, corromper a palavra do Eterno e corromper o seu nome. Fazer com que a palavra do Eterno fosse totalmente fermentada e o nome do Eterno caísse no esquecimento. Por isso que hoje as pessoas não conhecem mais qual é o nome do Criador do universo e nem entendem a sua palavra. Por quê? Porque Satanás corrompeu tudo. Ele corrompeu a palavra e corrompeu o nome do Eterno, mudou o nome do Eterno. Hoje as pessoas estão aí invocando Jeová, Yahvé, Javé. Pessoas saem na rua, como tem aí as testemunhas de Jeová, para poder levar um nome que não é o nome do Eterno. Tudo isso graças ao maligno que ocultou o nome do Eterno e corrompeu a palavra do Eterno. Mas nesse versículo aqui, Yahweh nos mostra que o que está acima de tudo é o seu nome e a sua palavra. Então, o que nós temos que fazer? Tirar o fermento, lançar as heresias fora, lançar todo tipo de engano fora, para nós entendermos qual é a palavra da verdade do Eterno. Só assim nós poderemos entender a Sagrada Escritura. Se nós não tirar o fermento, nós não vamos entender nunca. Por isso que Paulo falou que um pouco de fermento leveda a massa toda. E Alcha falou também, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele é tremendo. Ele fala que o que está acima de tudo é o nome do Eterno e a sua palavra. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, ele diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o salmista mostra a importância da palavra do Eterno. Ele fala que a palavra do Eterno é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu quero entender as verdades do Eterno, eu tenho que buscar na sua palavra. E aí, o que acontece então, irmãos? O maligno, ele veio para deturbar tudo, porque a palavra do Eterno é ela que nos purifica, é ela que nos justifica, é por meio dela que nós temos a fé no Mashiach, porque no livro de Romanos fala que a fé vem e vem por ouvir a palavra do Eterno. Então a fé vem através da palavra do Eterno, a salvação, a justificação, tudo vem por meio da palavra do Eterno e por meio do nome do Eterno. Por isso o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26, fala que Yahweh está nos purificando por meio da sua palavra. O poder da palavra do Eterno é tremendo. Então nós temos que entender que palavra é essa? Não é a palavra fermentada que é pregada no cristianismo hoje, não. É uma palavra que saiu diretamente da boca do Eterno e foi transmitido para os apóstolos. Então, vou estar lendo aqui Gênesis, capítulo 2. Eu não vou ler todos os versículos com respeito a essa questão da palavra, não, que são muitos versículos. O próprio Yahweh mesmo falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. Então, nós alimentamos da palavra do Eterno. A palavra, ela anda junto com o nome. Não tem como você separar a palavra do Eterno do seu nome. Os dois estão acima de tudo. A palavra do Eterno e o seu nome. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, eu já mostrei para os irmãos que o capítulo 1, ele é um acréscimo. Ele foi acrescentado dentro da Bíblia. O capítulo 1, ele entra em contradição com o capítulo 2. Como eu falei em outros vídeos lá, eu não vou falar tudo aqui, não, porque senão a live vai ficar muito grande. Eu estou querendo só trazer uma palavra para os irmãos com respeito a essa questão. Então, veja bem, o capítulo 1, ele é contraditório, eu já falei isso. Por quê? Porque no capítulo 1, primeiro o Criador cria os animais, para depois criar o homem. No capítulo 2, não. Yahweh cria o homem para depois criar os animais. Por quê? Porque o homem é sua obra-prima. O homem é muito mais importante que os animais. No capítulo 1, fala que a terra saiu da água. No capítulo 2, fala que não. A água saiu de dentro da terra. O livro de Provérbios, o livro de Salmos, tudo mostra isso, que a água que saiu de dentro da terra e não a terra de dentro da água. Estou só mostrando algumas contradições aqui. Por quê? Porque no capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está totalmente errado. Não foi Deus que criou os céus e a terra. Qual Deus que criou os céus e a terra? Foi Alá? Foi Buda? Foi Hare Krishna? Então o capítulo 1 já começou errado. Por quê? Porque o capítulo 1 está dando ênfase
ao nome do Eterno e não está mostrando quem é o Criador do universo e quem é o Supremo, não. Por isso que o livro de Gênesis, ele começa no capítulo 2, versículo 4. Lá começa diferente, lá começa assim. No tempo em que Yahweh, o Criador, criou os céus e a terra. Agora, o nome dele já aparece de cara, mostrando que o nome dele está acima de tudo. E o livro já começa mostrando quem criou todas as coisas. O nome Gênesis, o livro de Gênesis, Gênesis significa a origem, o início, é o início de tudo. Então, o capítulo de Gênesis, que é o livro do início, já começa mostrando o nome do Eterno no início. No hebraico, aparece escrito Yod-He-Vav-He, Yahweh. No princípio, Yahweh criou os céus e a terra. O capítulo 1, não. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus vem de Zeus, já está errado. É tanto que tem uma tradução antiga da Igreja Católica que traduz assim, no princípio, Dominizeu criou os céus e a terra. Domine significa Senhor. O Senhor, Zeus, olha, Dominizeu criou os céus e a terra. Está errado. Não foi Zeus que criou. Zeus é um ídolo da mitologia grega. E esse título, ele entrou para substituir o nome do Criador. Esse título, Deus, que nós já aprendemos em vários vídeos aí, que vem de Zeus, veio para poder substituir o nome do Eterno, para poder jogar o nome do Eterno no esquecimento. Então, hoje, em vez das pessoas chegar e vai pedir uma benção para o pai, e o pai, em vez de falar assim, que Yahweh te abençoa, meu filho, que Deus te abençoa, meu filho. Zeus. Por isso que tem Mateus, fariseus, jebuseus, saduceus, tudo em homenagem a esse demônio da Grécia, Zeus. Eu vou mostrar um versículo aqui daqui a pouco para os irmãos, que as escrituras e os próprios filhos de Israel foram entregues aos gregos, quando ela foi traduzida para o grego. As escrituras, elas foram escritas em hebraico. Depois, eles traduziram para o aramaico, para o grego, para o latim, para o inglês. Mas quanto mais ela ia sendo traduzida para outros idiomas, várias coisas dessas outras culturas iam sendo adotadas. Por isso que tem um vídeo aí na internet de um padre falando que os nomes que estão nas escrituras foram agreciados. O que ele quer dizer com isso? Vieram da Grécia. Deixa eu só ver quem é que está com o microfone aberto aqui. O irmão pede para fechar para nós aí. Tem alguém com o microfone aberto. Aí está dando retorno. Quem está aí como anfitrião, fecha para nós aí, irmãos. Então, veja bem, irmãos. O tremendo é o capítulo 2, versículo 4, que mostra realmente quando é que o Eterno começou a criar todas as coisas. Lá não tem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Por quê? Porque o Eterno, para ele não existe tempo. Então, o Eterno fez a terra de prazo de 24 horas, de um dia, 2 dias. Depois, lá ainda diz assim, Yahweh descansou, Deus descansou das suas obras. No livro de Isaías, só que o Criador não se cansa e nem se fadiga. Então, o correto é Gênesis 2, versículo 4. No tempo em que Yahweh criou os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra. E aí, o que acontece, irmãos? A importância do nome do Eterno, já falei isso aqui em vários vídeos, não canso de falar sobre o nome do Eterno, sobre o nome do seu Filho. Por quê? Porque essa é a nossa missão. Essa é a missão da Igreja de Filadélfia, que está vivendo agora no final dos tempos, aos quais foi revelado o nome do Pai e o nome do seu Filho. Igual no livro de Isaías, fala, e o meu povo saberá qual é o meu nome. E no final dos tempos, o nome dele seria revelado novamente. O catolicismo romano, que nós conhecemos hoje como a Jezabel, e a Atalia, que nós conhecemos como as igrejas evangélicas, profanaram, esconderam e tentam esconder o nome do Eterno até hoje dos cristãos, daqueles que estão dentro do sistema. Mas nós, essa escama já caiu por terra. O Eterno já nos revelou o seu nome e já nos revelou o nome do seu Filho. Então, o que acontece? A importância do nome do Eterno está lá no capítulo 2, versículo 1, logo de cara. E logo na frente fala que Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, e Enos passou a invocar o nome de Yahweh. Ali, no capítulo 2, Enos, filho de Adão, que Enos significa fraco, ele já entendeu a importância do nome do Eterno. Ele entendeu que ele era fraco.
Então, que ele precisava invocar o nome do Eterno, o nome que está acima de todo nome. Então, ela diz que Enos invocava o nome de Yahweh. Por isso que o nome Enos significa fraco. Ele reconheceu a sua fraqueza e falou, eu preciso invocar o nome que está acima de todo nome. Eu preciso invocar o nome que é torre forte, o nome que me protege, o nome que lança todos os meus inimigos por terra. Que nome é esse? Yahweh dos exércitos, é o seu nome. No capítulo 12, versículo 8, Abraão invocava o nome do Eterno. Todos eles invocavam o nome do Eterno. Noé invocava o nome do Eterno. No capítulo 2, versículo 32 de Joel, diz assim, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo, e ele estará no Monte Santo, no Monte Sião. Então, esse nome tem que ser invocado. Quando você pega a concordância e vai ler sobre invocar o nome, são vários versículos. Eu creio que deve ter quase uns 1000 versículos falando para invocar o nome do Eterno. A todo instante tem que se invocar o nome do Eterno. Então, no Velho Testamento, eles já entendiam isso. E aí, quando nós chegamos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, eu mostrei para os irmãos que o versículo 14, na Bíblia de Jerusalém, no rodapé, fala que é um acréscimo. O que está escrito lá, Romeu? Lá está escrito assim, ó, Moisés foi levantado para poder pregar lá, no Egito, e aí o que acontece? Quando ele foi levantado para pregar no Egito, ele falou assim, eu vou lá pregar para eles, e eles vão me perguntar qual é o seu nome, o que eu direi a eles? Moisés, dialogando com o anjo de Yahweh na sarça ardente, o anjo de Yahweh estava falando pelo próprio Yahweh, e aí ele virou para ele e falou assim, no versículo 14, que é um acréscimo, está escrito assim, vai e diga a eles que eu sou o que sou, e te enviou a voz. É um acréscimo. Os pastores adoram pegar esse versículo para falar, não, o novo eterno não tem nome. Ele disse, eu sou o que sou. Então, o nome não importa. Só que eles não lêem e não procuram saber que esse versículo é um acréscimo. Foi acrescentado. Se tiver algum irmão que está me ouvindo, dá só um oi aí, irmão, só para confirmar aqui. A tela ficou escura aqui. Estamos ouvindo. Sim, irmão. Então, irmão, sim, aí, irmão, o que acontece? O versículo 14, nós já vimos que é um acréscimo. Então, nós saltamos do versículo 14, pegamos o 13 e já passamos direto no versículo 15. Então, a resposta está lá, ele fala. Ele diz, Moisés disse ao Criador, quando eu for aos israelitas e disser, o Criador de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Aí nós saltamos o versículo e fala assim, disse o Criador ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, Yahweh, o Criador dos vossos pais, o Criador de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome, e é assim que eu serei conhecido, de geração em geração. A Bíblia de Jerusalém fala, e é assim que vocês vão me invocar. Vocês vão invocar esse nome. Yahweh, na Bíblia hebraica aparece o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re. Então, é assim que eu serei conhecido, de geração em geração. Eu vou ser conhecido como Javé, como Yahvé? Eu vou ser conhecido como Jeová? Não. O seu nome é Yahweh. Nós já provamos aí com A mais B, com arqueologia, com documentos, nós já mostramos que o nome do Eterno é Yahweh. Agora, o que eu estou fazendo aqui agora nesse vídeo, aqui nessa live, é só mostrando a importância do nome. Ele falou, eu quero ser conhecido por Yahweh, não é por Jeová, não é por Javé, esse não é o nome do Eterno. No livro de Salmos, várias passagens, o Eterno cita lá, dá uma palavra, depois ele fala, o meu nome é Yahweh. Toda hora ele fala lá, o meu nome é Yahweh dos exércitos. Vamos pegar todas as passagens aqui onde ele enfatiza para os crentes buscar a conhecer o nome dele. Tem que conhecer o nome dele. Daqui a pouco eu vou ler um versículo aqui onde eu falo que nós temos que conhecer o nome dele. Então, esse nome foi escolhido pelo Eterno. Por isso que ele falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eles possam ser abençoados. Não é João, é Yalhana, não é Mateus, é Matitial. Ele falou, a cidade também vai levar meu nome. Por isso que o livro de Daniel fala, a cidade que escolhi para nela colocar o meu nome. A cidade que é chamada pelo meu nome.
Yal-Shalom. Inclusive, a cidade celestial lá em cima chama Yal-Shalom. E a daqui da terra também, mesma coisa. Colocaram Jerusalém, arrumaram esse G lá no meio do inferno para poder deturbar, para poder ocultar o nome do Criador do Universo. E aí o que acontece? Yal vai e envia o seu filho até essa terra. Não iria escolher qualquer nome. Escolheu o nome para o seu filho. Yalcha. Por que Yalcha? Porque o nome do filho é um nome teofórico que tem que conter o nome do pai. Então, o nome Yalcha exalta o nome Yal, glorifica o nome Yal. Yalcha significa Yal é salvação, Yal é a minha salvação. A pessoa está falando, Yal é o meu salvador. Yal é a minha salvação, ele é o meu salvador. Está identificando quem é o salvador, quem é o libertador. Yal falou, vai lá e fala para eles lá que o meu nome é Yal. Eu estou libertando eles do Egito. Então, Yal é o libertador. Yal é aquele que justifica. Yal é o salvador. Por isso, o nome Yal, Shá no hebraico, significa salvação. Então, Yal significa, Yal é a minha salvação. A pessoa está confessando que Yal é a salvação. Agora, como é que eu vou pregar Jesus? Se eu já mostrei aqui que Jesus vem do latim, Iesus, que significa isto é um porco. Isto é um porco. Fizeram de propósito, para poder profanar. Então, no livro de Filipenses, eu já li esse versículo, mas hoje a gente entende claramente o quanto esse versículo ele é magnífico. Filipenses 2, versículo 7 em diante diz assim, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz, sobre um madeiro. Por isso, o Criador soberanamente o elevou e lhe conferiu, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yalcha todo joelho se dobre nos céus e na terra e sobre a terra, e que toda língua proclame que Yalcha é o Rei, para a glória do Pai. Então, Yal deu o seu próprio nome para o seu filho e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? É Jeová? É Javé, Yahvé? É Yal. O nome que está acima de todo nome é Yal. O filho herdou esse nome. No livro de Hebreus, capítulo 1, fala, ele herdou o nome superior ao nome dos anjos. Por quê? Porque o nome do Pai está acima de tudo. Então, o Eterno lhe deu o nome que está acima de todo nome para que todo joelho se dobre e confessa que Yalcha é o Rei. Quando você confessa Yalcha, você está confessando Yal, porque o nome do Pai está no nome do Filho. Quando você se emerge no nome Yalcha, você foi emergido juntamente com o nome do Pai. Os dois estão interligados. Você não pode separar o Pai do Filho de forma alguma. Os dois estão juntos até no nome. Por isso que os dois trabalham, a salvação está junto, os dois trabalham salvando o homem através desse nome. Qual é o nome hoje? Yalcha. Então, o nome que nós invocamos hoje é Yalcha, porque Yalcha confessa que Yal é a salvação. E aí, eu até escrevi no meu livro lá, eu mostrei lá no livro, lá eu coloquei lá, Jeová, Yal versus Jeová. Yalcha versus Jesus. Quais são os verdadeiros? Eu escrevi, coloquei nesse livro aqui. Ó. Então, você que está me vendo aí pela primeira vez, se você ler o livro lá, tem ele PDF. Lá nós mostra lá que Yal não é Jeová. Yalcha não é Jesus. Esses nomes são nomes pagãos. Nomes que vieram dos ídolos e vieram para poder corromper o nome do Eterno e corromper o nome do seu filho e ocultar o nome do Pai e o nome do Filho para que você não vesse qual que é os nomes verdadeiros. Começa com Iá, mas quando eles foram para a Babilônia, transformou-se em Iê. Como é que Iá vai se tornar Iê? Trocaram o A pelo E. Por isso que passou a falar Yeshua, Yeshua. E aí depois tiraram o Y, botaram o J, ficou G. Por isso tem hoje Jeová, Jesus. Introduzir essa letra demoníaca aqui que só passou a existir a partir do ano de 1515, que antes ela não existia, veio do latim. Por isso que eu estou falando. Quando foi traduzido, foi adotando coisas de outras culturas. Adotou de Roma. E E adotou da Babilônia. E G, o J, adotou de Roma, em homenagem ao deus Júpiter. Então, todo esse paganismo, ele veio para poder fazer um estrago, ele veio para arrebentar a palavra do Eterno e lançar o nome do Eterno por terra, lançar o nome do Mashiach por terra, mas o maligno não ia prevalecer, porque Yal falou que no final dos tempos o seu nome seria conhecido, e nós íamos invocar esse nome.
No livro de Números, capítulo 13, versículo 16, se você ler lá, lá já não está nem G no E, é Josué, que os pastores falam que é o mesmo que Jesus. Então, eu posso pregar que Josué morreu no madeiro. Eu posso pregar nas denominações que Josué é o Salvador. Será que os crentes não vão estranhar, não, quando eu entrar lá dentro e falar, oh, o Salvador é Josué, Josué morreu por nós, nós temos que dar a vida por Josué. Josué é a nossa salvação. Não é estranho, irmãos? De onde eles tiram esse Jô e de onde eles tiram esse J? Então, o nome não adianta, irmãos. O nome, ele não pode ser mudado. Como eu falei em vários vídeos, nome você faz transliteração, mas você não traduz nome de país, nome de cidade e nome de pessoa. Você não traduz, você faz transliteração. Você falei, Donald Trump é Donald Trump no mundo inteiro. Barack Obama é Barack Obama no mundo inteiro. Yaucha é Yaucha no mundo inteiro. Não vai mudar nunca. Então, quando nós chegamos aqui, ó, deixa eu só pegar aqui um ídolo aqui, ó, que quando eu falo que pega de uma cultura e vai. Deixa eu entrar aqui. Já como o irmão coloca eu como anfitrião e os irmãos colocam, que eu vou tentar mostrar aqui umas imagens. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Enquanto os irmãos colocam como anfitrião aí, eu vou ler Atos, capítulo 9, versículo 15, diz assim. Isso aqui foi quando Paulo, Shaul é o seu nome, quando ele se converteu. Já tá, irmão. E Alfa. Vai colocar? Beleza. Então, deixa eu só terminar, então, aqui eu vou mostrar a imagem. Então, quando Paulo, que seu nome é Shaul, ele se converteu, aí Yaucha apareceu para ele e falou em língua hebraica, meu nome é Yaucha, a quem tu persegues. Ele não falou em grego e nem em latim. Então, o nome não é Jesus, que Jesus vem do latim. Não é Yeshua, que Yeshua vem do aramaico lá, que está corrompido. O nome é em hebraico, Yaucha, Yod Revav Shin Ai, é o nome do Mashiach. Aí ele falou em hebraico para Paulo, para Shaul. Eu sou Yaucha, a quem tu persegues. E aí, quando Shaul se converteu, Yaucha pediu para um dos seus discípulos ir lá emergir Paulo, emergir Saul. Aí ele falou, mas ele persegue nós. Aí o que Yaucha falou com ele? Capítulo 9, versículo 15. Assim respondeu, Ananias respondeu, mestre, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez aos seus santos, em Yauchalã. E aqui está com teu nome. Mas Yaucha insistiu, vai porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante dos gentios, diante das nações. E Yaucha falou, eu escolhi ele para ele levar o meu nome. E Yaucha falou, eu escolhi ele para levar a minha palavra? Eu escolhi ele para levar o meu evangelho? Não, Yaucha falou, eu escolhi ele para levar o meu nome. Então, Yaucha está mandando levar Jesus, está mandando levar Jesus, Yeshua, Olorum, vários nomes que eles deram aí para o Mashiach aí. Não, Yaucha falou, eu escolhi ele para levar o meu nome. Não é os meus nomes no plural, o meu nome. Então, nós temos que saber que nome é esse que Shaul foi escolhido para levar. O nome é Yaucha. E hoje nós temos o privilégio de levar esse nome perante as nações. É para levar para as nações. Lá em Israel já conhecia esse nome. É tanto que eles fizeram de tudo para apagar esse nome. Os fariseus batiam nos apóstolos, jogavam eles nas prisões, matavam os apóstolos, para eles não falarem mais nesse nome, nem ensinar nesse nome. Qual o nome? Yaucha. Yau salva. Yau é a salvação. Mas aí está escrito. Ele apareceu para Shaul e falou, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Nós fomos escolhidos nessa última reta final agora para levar Yaucha. É o nome do Filho do Eterno. Então nós somos privilegiados. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, fala assim, debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eu já falei isso em vários vídeos. É debaixo do céu do Brasil? É debaixo do céu da Itália? Dos Estados Unidos? Ou é debaixo do céu de toda a terra? É lógico que é debaixo do céu de toda a terra. Porque o nome não veio só para o Brasil, o nome não é exclusivamente para os Estados Unidos, para a Alemanha, não. O nome é para todas as nações, debaixo do céu. E ele diz assim, não existe salvação em nenhum outros nomes, ou não existe salvação em nenhum outro nome. Então, o nome
é hebraico, não é latim, não é português, não é francês, não é alemão. Se vier com qualquer outro nome em latim, em alemão, em grego, em português, sai fora. O nome do Mashiach é em hebraico, a primeira língua que foi falada. Adão, a primeira palavra que ele pronunciou foi Yau, quando ele abriu a boca ali. E aí, dali para cá, veio transmitindo o nome do Eterno de boca, só de boca, até chegar a hora que eles conseguissem escrever. Porque o que vale é aquilo que eu falei, não é a escrita, é a pronúncia. Então, o nome não se pode mudar a pronúncia, você pode mudar a escrita, mas a pronúncia tem que permanecer a mesma. Então, a pronúncia é muito mais importante do que a escrita, porque Adão ensinou para Enos, e Enos ensinou para o filho dele, o outro ensinou para o outro, ensinou para Noé, ensinou para Abraão, e foi passando de boca em boca até chegar na hora que surgiu a escrita e Moisés escreveu. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Moisés colocou lá, ó, seu nome é Marcha, colocou lá, Iau é o nome do Eterno. Depois chegamos no nome do Filho do Eterno. Então, quando as escrituras começaram a ser traduzidas para outros idiomas, é que veio essa bagunça. Iá se transformou em Iê, depois, para o latim, colocou esse J aqui, que veio lá do meio do inferno, e foi deturbando o nome, esbagaçando com tudo e lançando por terra. Vai adotando o nome dos ídolos da Grécia, aquele aqui, ó. Um demônio aqui lá da... Doutor da Grécia, adotou de vários lugares aí. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Documentos, aqui. Aqui, ó. Provavelmente esse demônio aqui tem uma ligação, ó. Provavelmente esse demônio aqui tem uma ligação, que não tem para onde correr. Lá e lá. Esos, Roma. Só colocou ali o Y, depois tirou o Y, pôs o J. Jesus é um deus de Roma. O que eu quero com Esos? O que eu quero com Deus de Roma? Mas por que eles fizeram isso? Por causa disso aqui, ó. Por que eles fizeram isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. A tradução. Estou procurando ela aqui. Se não for, eu acho. Quer ver? Não, não é isso, não. Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Primeiro, não. Tem paciência, aí vai dar certo. É porque não consigo ler a letrinha aqui, mas seria bom nós ver esse como está traduzido nessa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Talvez seja esse aqui. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Auxalã aos filhos dos gregos, para os apartardes para longe dos seus termos. Foram vendidos, vendeu as escrituras, entregou tudo na mão dos gregos, e depois dos gregos foi para o latim. A Igreja Católica do latim corrompeu mais ainda e foi deturbando tudo, foi adotando esses nomes tudo. Por isso que eu falei, adotou os ídolos da Grécia, Zeus, fariseus, jebuseus, tudo em homenagem a Zeus. Aí, ó, foi vendido para os gregos, não só os filhos de Israel, mas a própria escritura foi entregue na mão dos gregos. Quando eles foram traduzir ali, eles foram corrompendo, adotando os ídolos da Grécia. Depois Roma achou que não estava bom, aí Roma, através do latim, adotou mais ídolos ainda do paganismo, fez um paganismo total. Então hoje está aí adorando Jeová, Javé, Iavé, Jesus, tudo nome de ídolos. Deus sai fora disso, que se tudo é nome de ídolos paganizados. O que eles fizeram então? Eles tiraram o verdadeiro nome do Eterno, lançou para o escanteio. O nome do Eterno, no lugar que eu falei em vários vídeos, eles colocou Senhor, que vem de Baal. Senhor significa Baal, para homenagear Baal. E o nome do Eterno aparece 3.828 vezes só no Velho Testamento. Eles tirou e colocou Senhor, para homenagear lá o ídolo lá da Babilônia, lá, Baal. E tiraram o nome do Mashiach que o Eterno colocou como fundamento. O Eterno colocou o nome de Yahshua como fundamento. O Eterno lá atrás já mostrou, profetizou que o nome do seu filho seria Yahshua. Eu já falei sobre isso em vários vídeos. No hebraico aqui não aparece, não é Josué, não. Números, capítulo 3, versículo 16, aparece lá, Yod, Re, Vav, Shin, Ai, Yahshua, mudando-se o nome do filho de Nun, de Josué, né? Oséias para Josué, na nossa tradução não, Alxa para Yahshua, mudou o nome dele de Yahshua para Yahshua, acrescentou só o Yod, só a letra I no início, aí ficou, Alxa ficou, Yahshua. Ali já tinha sido profetizado que o nome do Mashiach, quando ele nascesse de Maria, de Miriam, seria Yahshua. Então, não pode pôr Jesus. O nome já está profetizado. Lá no Velho Testamento, o Eterno já profetizou. O nome do meu filho vai ser Yahshua, falou com Moisés. Coloca o nome desse rapaz aí, de Yahshua.
Por quê? Porque ele vai introduzir o povo na terra da promessa. E a terra da promessa representa o milênio. Então, ele representa o meu filho. Por isso que eu já falei várias vezes, Josué ali, que o seu nome é Yalcha, ele não foi criticado em momento algum. O Eterno não apresentou nenhum defeito dele, pelo contrário, o Eterno só mostrou a coragem dele, que ele era valente, que ele era corajoso, que ele combatia, que ele estava sempre na frente, que ele era o braço direito de Moisés ali, ajudando até ele se tornar o líder daquele povo, introduzir aquele povo na terra da promessa. E Yalcha também vai introduzir o seu povo no milênio. Então, o nome já está profetizado. Onde está profetizado mais o nome? Zacarias, capítulo 6, versículo 11 e 12. Eu coloco a coroa na cabeça de Yalcha, porque ele será sacerdote e será rei ao mesmo tempo. Então o Eterno profetizou que o seu filho seria sacerdote e seria rei. E Yalcha hoje ele é sumo sacerdote e ele é rei. Ele é rei de todo o universo. O Eterno constituiu ele como sumo sacerdote e constituiu ele como rei. Porém, lá no livro de Zacarias já está mostrando qual é o nome. É Jesus? Não. É Yalcha, em hebraico. Eles foram lá e deturbaram para poder corromper. E aí o Eterno colocou esse nome, então, como fundamento do templo, que é a sua igreja. Mas aí veio Roma, a Babilônia, a igreja católica, no capítulo 8 de Daniel, capítulo 8, versículo 12, 11 e 12, fala que Roma tirou o fundamento do templo e o templo caiu por terra, arrebentou. Tirou o fundamento. Qual é o fundamento? O nome e Yalcha. Onde está isso, amigo? 1 Coríntios 3, versículo 10, 11, Paulo fala: ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro nome, além daquele que já está colocado, o qual é Yalcha, o Mashiach. Ninguém pode pôr outro nome, ele falou, ninguém pode pôr outro fundamento. Foram lá e lançou o fundamento por terra. Mas graças a Yahweh dos exércitos, no final dos tempos agora, Yahweh revelou para nós o seu nome e revelou o nome do seu filho. O que nós fizemos? Nós lançamos a pedra de fundamento novamente. Nós lançamos o nome original para que agora a igreja possa ser edificada e possa acontecer o arrebatamento. Então, nome, meus irmãos, não é igual no Brasil, não é igual nos Estados Unidos. A cultura hebraica, antigamente, eles entendiam o peso que um nome tem. Por isso que toda vez quando eles escolhiam um nome para o seu filho, eles escolhiam um nome que tivesse um significado bom. Porque no hebraico, todo nome tem um significado. Então, eles escolhiam um nome que tivesse um significado bom e, na maioria das vezes, colocavam o nome do Eterno junto com o nome da pessoa, para que a pessoa fosse abençoada. Números, capítulo 6. Versículo 4 fala sobre isso. Então, hoje, com o entendimento que nós temos, se nós formos ter um filho hoje, a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar em colocar o nome do Eterno atrelado ao nome do nosso filho ali, ó, fazer uma junção entre os dois, formando um nome só, igual o João, Yahweh, significa Yahweh é gracioso. Então, nós temos que procurar levar o nome do Eterno a todo momento. Eles carregavam o nome do Eterno na testa, no braço. Hoje nós levamos no coração. Então, nós levamos para as pessoas e mostrando que o nome do Eterno é Yahweh, e o nome do seu filho é Yalcha. E não aceitamos outro nome, porque o nome tem peso. Por isso que Yalcha trocou o nome de Jacó, que significa usurpador, para Israel, que significa aquele que luta com o Criador. Mudou o nome de Pedro para Carfos. Mudou vários nomes que não tinha significado nenhum, nome de blasfêmia, nome pagão. O Mashiach trocou o nome para mostrar o peso que um nome tem. E o próprio Mashiach falou o quê? Quando eles estavam expulsando demônio, ele foi lá e falou: ó, você está alegre porque os demônios se submetem ao meu nome? Vocês têm que estar alegres porque o nome de vocês está escrito nos céus. O Eterno escreveu o nome de vocês lá no céu. Quer um privilégio maior do que esse? O nosso nome está no livro da vida. Paulo falou lá, esses dois cooperadores meus aqui no livro de Filipenses, falou, os quais o nome está escrito no livro da vida. O maior privilégio de um homem hoje não é ter o seu nome escrito lá na calçada de Hollywood, na calçada da fama, lá nos Estados Unidos, não é ter o seu nome estampado nas revistas, nos jornais, não. O maior privilégio nosso hoje é ter o nosso nome escrito nos céus. Por isso que Yahweh falou, você está alegre porque os demônios caem por terra na hora que vocês falam meu nome? Vocês têm que estar alegres porque o Pai escreveu o nome de vocês nos céus. Antes da fundação do mundo, ele mandou colocar o nome de cada um de vocês lá. Então, o nome ele tem peso. Nós não podemos achar que o nome do Eterno não importa, não. Eu posso falar Jesus, eu posso falar Jesus, eu posso falar o que eu quiser. Pode, então, na hora que você chegar lá, você vai prestar conta. Agora você está sabendo que o nome do Mashiach é Yalcha, e esse nome tem que ser respeitado, reverenciado, porque todo joelho vai prostrar, queira ou não queira, as denominações, os pastores, os teólogos, os padres, todos vão ter que prostrar e confessar. Yalcha é o nome do Filho do Eterno, e esse é o nome que salva, é o único nome que está acima
de todo nome. Aqui no livro de Salmos, vou pegar aqui, ó, Salmos 91, para vocês verem a importância de se conhecer o nome do Eterno. Salmo 91, versículo 14, diz assim: porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O Eterno falou: vou dar livramento para ele, porque ele conhece qual é o meu nome. Olha o que está escrito no livro de Malaquias. Deixa eu pegar o versículo aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 16, diz assim: então os que temiam a Iau falavam uns aos outros. Iau atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o seu nome. E para os que temem a Iau, e para os que lembram do seu nome. Olha a importância de lembrar do nome dele. Diz que vai ter um memorial lá, para todos aqueles que lembram do Eterno. Na hora que vai deitar, lembra de falar, invocar o seu nome. Iau. Na hora que vai dormir, lembra de invocar o nome do Mashiach. Yausha. Você tem que estar lembrando do nome do Eterno. Não deixa esse nome cair no esquecimento. E não vai cair mais. Ninguém tira isso de nós mais. Agora está guardado no nosso coração. O maligno não vai tirar mais nunca, porque o nome veio à tona, o nome foi revelado. Já era, acabou. Agora é daqui para frente, o nome vai ser estampado cada vez mais, e cada vez mais vai ser glorificado, cada vez mais vai ser honrado, vai ser adorado, vai ser reverenciado. Por isso que ele perguntou para ele: ensina nós a orar. A primeira coisa que ele foi, quando ele foi orar, ele falou: Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Olha, ele já lembrou do nome logo de cara na oração, e Alfa falou: santo é o seu nome. Dai a nós o pão de cada dia, e continua a oração. Então, o Yalcha, a primeira coisa que ele lembrou foi do nome do pai dele, mostrando que o nome do pai dele tem que ser honrado, tem que ser reverenciado, tem que ser glorificado. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é Yahweh, trazendo salvação nas suas asas. Você teme o nome do Eterno? Você tem reverência com esse nome? Ou o nome dele para você não tem importância? Pode ser qualquer um, pode ser Jeová, pode ser Javé. Não é assim, meu irmão. O desafio foi lançado, Provérbios 30, versículo 4, e não vai ser qualquer um que vai responder. Salomão escreveu ali, lá está escrito assim: ó, quem subiu ao céu e desceu, quem amarrou as águas do sarropo, quem criou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Responde para mim. Ele está fazendo a pergunta. Responde para mim, quem criou todas as coisas? Qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho, o filho dele que enviou para morrer por nós? Responde para mim. Só tem uma classe de pessoas na Terra que tem condição de responder essa pergunta hoje. É o filho varão do Apocalipse 12. É os vencedores. É aqueles que estão sendo separados para poder subir no arrebatamento. Só eles têm condição de responder essa pergunta que ele fez. Qual é o seu nome? Iau. Qual é o nome do seu filho? Yausha. Responde para mim se tu sabes. Nós sabemos. O nome do Eterno é Iau. E o nome do seu filho é Yausha. E nós sabemos, graças ao Todo-Poderoso que nos revelou o seu nome através do seu filho, Yausha Mashiach. Então, esse nome aí, ninguém tira de nós mais. Vamos emergir nesse nome, vamos pregar esse nome, vamos levar esse nome, vamos glorificar esse nome aonde nós estivermos. Ainda mais agora que nós estamos na reta final aí, eu até estava